Bom dia, boa tarde, galerinha do primeiro ano. Nós estamos aqui, numa continuação de aulas sobre o Barroco. Nós vimos aí numa videoaula sobre o Barroco europeu e agora a gente vai ver as características, do Barroco no Brasil, ok? Então, Barroco no Brasil, e aí a imagem já mostra aí uma igreja barroca lá em Minas Gerais, com obras dos Aleijadinhos aí fora, Não sei se vocês conhecem, mas vamos lá. O barroco no Brasil. O estilo muito ornado lembra aqueles antigos altares barrocos tão cheios de anjinhos que a gente mal conseguia enxergar o santo. Mário Quintana, tá? Então, é muito interessante essa frase de Mário Quintana, porque ele já coloca aí uma característica bem marcante do barroco, que é o exagero, o rebuscamento, a ornamentação excessiva, tá? E aí eu coloquei o interior de uma igreja barroca, ali fica na Igreja da Penitência no Rio de Janeiro, e aí acaba confirmando o que ele falou, gente, é muito ornamento, é muito anjo, que a gente quase não consegue enxergar o santo lá no final, Então, uma característica barroca é isso, o exagero, a ornamentação excessiva, ok? O barroco é originário da Itália, e da Espanha, e a sua expansão para o Brasil se deu a partir da Espanha, ok? O barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. Lembra que a Contra-Reforma criou a Companhia de Jesus para conter e tal? Então foi por aí, tá? Inicialmente, no final do século XVI, tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização e como instrumento da Contra-Reforma europeia, que nasceu lá. Didaticamente, o barroco brasileiro tem o seu marco inicial em 1601, aí já início do século XVII, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Esse poema, gente, essa obra, ela foi inspirada na famosa obra épica Os Lusíadas, de Luís Camões, Obra famosíssima, uma obra famosíssima portuguesa, e esse poema foi inspirado em Camões. Aí tá Bento Teixeira, e tá aí a primeira parte aí, cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro, que eu canto um Albuquerque soberano, tá? Não dá para colocar todo, o espaço é pequeno, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no Google, tá? É muito interessante o poema. Então, esse poema, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o naufrágio sofrido por um deles, o donatário Jorge Albuquerque Coelho, ok? Apesar de os críticos o considerarem de pouco valor literário, o texto, gente, tem o seu valor histórico, pois foi a primeira obra do barroco brasileiro, o marco inicial do primeiro estilo de época a surgir no Brasil e o pontapé do início da nossa literatura, tá? Então, tem o seu valor por conta disso, ok? A estética barroca ocorreu no Brasil no século XVII, 1601, 16 mais 1, 17, enquanto o país era ainda colônia de Portugal. Então, é muito bom marcar essa questão, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, tudo que foi feito aqui nessa época tem influências portuguesas, influências europeias, ok? O termo barroco no Brasil compreende duas grandes manifestações. A primeira é o barroco literário e arquitetônico do século XVII, que aconteceu principalmente na Bahia. Então, no século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, que era o ciclo do açúcar, a economia nossa no século XVII era baseado no açúcar,
tá? Especialmente aonde, gente? Na Bahia e em Pernambuco, por meio das igrejas, tá? Então, as igrejas foram esse polo de expansão do barroco. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente, tá? No estado da Bahia, por exemplo, o barroco destacou-se na decoração das igrejas, como eu mostrei, muito ornamento, né, muito ouro, ok? Em Salvador, então capital da colônia, a igreja de São Francisco de Assis foi considerada uma das mais ricas e suntuosas quer dizer luxuosas do território. E é um retrato desse período, é um retrato do barroco do Brasil nesse período, ok? Nas cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Recife e Salvador, a influência da metrópole portuguesa, ou seja, Portugal, era maior, o que fez com que o estilo barroco guardasse fortes características europeias. Como eu falei, gente, foi início do pontapé da escola literária brasileira? Foi. Mas a gente não pode negar que o Brasil, sendo colônia de Portugal, né, ele não fosse receber influências portuguesas, ok? Isso tem que ficar bem claro para vocês. A segunda manifestação é o barroco mineiro do século XVIII, conhecido como barroco tardio, que foi contemporâneo do arcadismo. Então, a gente tem que ressaltar isso também, que na mesma época que aconteceu o arcadismo, que é a próxima escola literária depois do barroco, estava acontecendo também o barroco mineiro tardio. Então, no século XVIII, já o barroco tardio, em cidades mineradoras como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, ou Diamantina, isoladas pela distância e pela precariedade da comunicação, o barroco ganhou características próprias, né? Então, no século XVIII foi aquela descoberta de ouro em Minas Gerais, em Vila Rica propriamente, tá? E por ser distante, né? Pela distância, o barroco se diferenciou um pouquinho do barroco do início do século XVII, tá? Então, o barroco mineiro, a gente poderia dizer que seria a vertente que melhor engloba a parte do ardente sincrético, pois conta com figuras cheias de curvas e cores fortes e alegres, com traços mais leves, simbolizando o calor dos trópicos. Então, o que a gente vai ver mais no barroco mineiro? Traços negros e mulatos são recorrentes nas imagens de santos e pinturas de capelas e igrejas, dada a forte influência dos escravos. Então, a gente vê aí, tá? Imagem de santos com cores bem fortes, vermelhos, né? Bem mulatos, tá? Influência, quer dizer... E fora as imagens do Aleijadinho, que eu não botei aqui, mas a gente viu lá na capa, tá? São traços bem de negros e mulatos, ok? Diferente daquele barroco clássico do século XVII. É bom ressaltar que a vida social no país era organizada em função dos pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX com o Romantismo, né? Que é a escola literária pós-arcadismo, tá? No próximo vídeo, na próxima videoaula, nós veremos a poesia de Gregório de Matos Guerra, a prosa do padre Antônio Vieira, representada pelos seus famosos sermões, e as esculturas do famoso Aleijadinho, né? O nosso escultor brasileiro, ok? Então, gente, vocês podem fazer nesse vídeo aí um resumo das coisas principais de todos os slides, aí vocês façam uma síntese, coloquem no caderno e me mandem foto, ok? Fiquem bem e até a próxima!